amá-los-ei e farei com que se sintam novamente criaturas, seres humanos. Foi assim que o doutor Philippe Pinel, nos idos dos anos de 1783, respondeu aos críticos do seu trabalho, no qual ele começou a desenvolver uma tarefa na qual o estudo sobre a loucura humana arrebentava os grilhões, as correntes que prendiam aqueles aos quais ele dava o seu tratamento. E é a partir desses idos de 1783 que a medicina psiquiátrica passa a desenvolver novos contextos no trabalho de cura a respeito da esquizofrenia. Todos nós sabemos, historicamente, que o trabalho de tratamento aos loucos durante muitos anos trouxe para seres humanos, para nossos irmãos, semelhantes a nós, muito sofrimento, muita dor. E esses tratamentos eram, de um modo geral, muito desumanos. Precisou surgir para a humanidade uma pessoa como o Dr. Philippe Pinel para desmistificar esse tipo de tratamento e passar, então, com mais respeito à criatura humana, com mais valores humanos em relação aos tratamentos, melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas que sofriam com a esquizofrenia, ou que sofrem com a esquizofrenia. Mudando todo um contexto de tratamento psicológico, psiquiátrico, que se fazia até então. Essa doença patológica e espiritual também, nós vamos ver ao longo da nossa conversa hoje à noite, trouxe também para Allan Kardec questionamentos muito aprofundados a respeito da natureza dessa patologia, dessa doença, a esquizofrenia. E aí a gente vai encontrar lá no nosso livro dos Espíritos, nas questões 375 a 378, que a gente vai conversar hoje, a gente vai encontrar os questionamentos de Kardec a respeito da loucura. Isso está na parte 2ª do livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. É o capítulo 7, né, que trata da volta do espírito à vida corporal. E aí a gente falou na semana passada com a nossa irmã a respeito do idiotismo, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da loucura. Na questão 375, Kardec perguntou aos benfeitores amigos espirituais: qual, na loucura, a situação do espírito? Respondem os benfeitores amigos: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Nós estabelecemos, é o nosso espírito, é o nosso comando espiritual, mental espiritual, que dá o comando às ações da nossa matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Todos nós temos os nossos órgãos que respondem também às nossas vontades, aos nossos comandos. Aí vem a reflexão dos benfeitores, a informação dos benfeitores em relação à debilidade, a um defeito qualquer que apresente esse órgão. Eles dizem assim, ó: altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. O que os benfeitores espirituais estão dizendo é que se um dos nossos órgãos estiver com alguma debilidade, com alguma alteração, a vontade do espírito pode não ser manifestada. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora
que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade, o atacado ou modificado. Parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o Espírito a seus serviços, órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Todos nós damos o tempo todo, constantemente, comandos aos nossos órgãos. Mas se o órgão estiver deficitário, isso pode trazer, inclusive ao espírito, perturbações espirituais. Uma coisa curiosa aconteceu ontem em nossa reunião mediúnica, que retrata um pouco isso. O espírito se apresentou dizendo que tinha um defeito na perna. Ele sentia que tinha um defeito na perna, inclusive por conta desse defeito, ele estava sendo postado à beira da cama de uma pessoa a qual ele obsidiava, servindo a espíritos maus, não é? E ele sentia que aquela designação que foi dada para ele foi dada porque ele não conseguia se locomover com facilidade. E ele pediu a Jesus, foi orientado a esse espírito, que ele pedisse a Jesus para que o curasse, para que ele tivesse a perna dele novamente recuperada. Um tanto rebelde ainda, mas mesmo assim ele foi convencido e conseguiu fazer a prece, pedir em nome de Jesus que aquela perna fosse curada. Minutos após a sua oração, que nós acompanhamos em vibração também, todos nós que participávamos daquela reunião, o Espírito informa para todos nós que, por incrível que pareça, a perna dele já está um tanto melhor, que ele já está sentindo as vibrações, ele já está sentindo a perna que ele não sentia anteriormente. O Espírito estava lá, ainda guardando em seu arcabouço mental as impressões da perna defeituosa que ele tinha. Ele ainda não havia se desligado materialmente daquela lembrança triste que ele tinha de uma perna defeituosa. E por isso, ainda se encontrava no plano espiritual se sentindo manco. Mas o que dizem mais? O que traz mais a doutrina espírita para nós em relação a essas considerações? Essa pergunta e essa resposta trouxeram em Kardec também outra inquietude que ele transformou na questão 375A. Ele não pulou da 375 para a 376, ele fez a A, que é um complemento da 375. E ele perguntou aos benfeitores assim: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Boa pergunta essa, né? Diante dessas primeiras informações que nos foram passadas pelos nossos amigos benfeitores espirituais, então quer dizer que o problema é sempre no corpo e não no espírito. Bom, os benfeitores amigos responderam para ele dizendo assim: sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Então, o nosso amigo manco, que a princípio não deveria ser manco no plano espiritual, porque ele se libertou daquela prova, daquela expiação terrestre, que já devia ter seu corpo perispiritual totalmente recuperado,
se sentia manco ainda por conta das impressões que ainda carregava em sua mente do defeito material que tinha. Então é assim, é como se as impressões materiais também interferissem no espírito. E não só o espírito interferindo nas nossas impressões materiais. E continuam os benfeitores a dizer assim: pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver desligado de toda a impressão material. Então, o que os benfeitores amigos estão dizendo é: se eu carrego em minhas impressões materiais, em minhas impressões espirituais, a lembrança muito forte dos meus defeitos físico-orgânicos, é bem provável que eu entre no mundo espiritual sentindo, percebendo os mesmos sintomas que eu tinha no meu corpo material, que foi o que aconteceu com o nosso amigo manco. Ele entrou no plano espiritual ainda se sentindo manco, e ele mancava no plano espiritual. E depois de muita argumentação, de muita conversa do nosso facilitador, do nosso esclarecedor, foi que ele realmente resolveu, um tanto a contragosto, posso dizer para vocês, que ele era bem teimoso. Mas ele resolveu atender a instrução, a orientação do nosso esclarecedor e pediu a Jesus que o curasse daquele problema. Isso repercutiu nele de maneira tal, espiritualmente, que fez com que ele, a partir daí, aquecesse melhor as orientações que estavam sendo dadas para ele em relação a esse desligamento que a gente precisa fazer o quanto antes das impressões materiais, para a gente aliviar os nossos sofrimentos, nossas dores, para a gente adentrar o nosso espírito finalmente num estado de consciência no qual você se torna um filho de Deus, intimamente, corporalmente perfeito. Então, é isso que os benfeitores vêm nos dizer, nos esclarecer nessas duas primeiras questões. É que existe sim um laço muito forte que prende o espírito ao corpo e que as impressões do corpo também podem trazer impressões outras ao espírito. É uma relação mútua e que a gente deve se preocupar, considerar, para que a ciência também um dia possa ser um tanto mais holística, ajudando de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, os problemas das dores e da alma do ser humano. É preciso que a ciência se torne mais holística, para que a gente possa ter uma compreensão melhor das nossas dores e padecimentos, com vistas, inclusive, às nossas provas, às nossas expiações, aquilo que cada um de nós precisa passar para se redimir diante dos ensinamentos de Deus, nosso Pai. Para complementar esse raciocínio que os benfeitores trouxeram para a gente em relação à resposta que foi dada, a gente encontrou na Revista Espírita de 1862 uma analogia que é feita a respeito da loucura patológica e da loucura obsessiva. Aí, a partir daí, a partir desse momento, a gente vai começar a adentrar um pouquinho dos perigos da obsessão. Os perigos da obsessão que podem trazer para nós, para o espírito, distúrbios também de ordem mental. Mas mais na frente, a gente vai trazer o consolo do Livro dos Médiuns. Vamos acompanhar, então, o que diz, então, essa Revista Espírita de abril de 1862 a respeito de loucura patológica e obsessiva. Diz assim, ó:
Faz-se, pois, necessário distinguir a loucura patológica da loucura obsessiva. A primeira, a patológica, resulta de uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Uma desordem nos órgãos da manifestação do pensamento. Uma desordem cerebral. Notemos que nesse estado de coisas, não é o espírito que é louco, não. Ele conserva a plenitude de suas faculdades, como o demonstra a observação, apenas estando desorganizado o instrumento de que se serve para manifestar-se o pensamento. Ou melhor dizendo, a expressão do pensamento é incoerente, porque é assim. Eu tenho o meu pensamento e dou um comando ao meu pensamento que vai reagir sobre o meu corpo. Mas se o meu órgão cerebral não está devidamente sadio, é bem provável que as reações do meu corpo não venham a atender aos meus comandos. E continua dizendo assim, na loucura obsessiva, não há lesão orgânica. É o próprio espírito que se acha afetado pela subjugação de um espírito estranho, que o domina e subjuga. No primeiro caso, deve-se tentar curar o órgão enfermo. No segundo, basta livrar o espírito doente do hóspede importuno, a fim de lhe restituir a liberdade. Casos semelhantes são muito frequentes e muitas vezes tomados como loucura, o que não passa de obsessão para a qual deveriam empregar meios morais e não duchas. Quando o comentário foi feito na Revista Espírita, um dos tratamentos que se utilizavam naquela época para os loucos era através de banhos com duchas. Duchas com água bem forte. Por isso, essa referência aqui, nesse texto, que a Revista Espírita traz para a gente. Então, os riscos também em relação aos processos obsessivos são muito grandes. E nós, participando de reuniões mediúnicas há alguns anos, tendo essa graça, esse privilégio, essa oportunidade que Deus nos deu de participar de reuniões nas quais o aprendizado é ímpar, a gente vai enxergar muitas vezes espíritos de naturezas más, num domínio tão próximo ao obsidiado, que essa criatura, essa pessoa, que passa a ser subjugada por esse espírito, pode ser, de repente, de uma hora para outra, taxada como louca. Existe um livro, o qual eu li há alguns anos atrás, muito interessante. Mas não é uma obra recomendável para quem ainda não tem o esclarecimento espírita. Eu não recomendo para quem ainda não tem o conhecimento espírita. E não recomendo muito menos às pessoas impressionáveis. Porque a obra trata do relato de um médium, que não sabia que era médium, que de repente ele passa a ser atacado, obsidiado por criaturas, as quais têm aparências horrendas, que o assustam e que o atormentam tanto que ele, um homem de bem, que trabalhava na área do direito, passa a ser taxado como louco por conta das suas reações, por conta do seu comportamento que foi modificado por conta de de obsessões, de subjugações. Para a felicidade desse personagem, é uma história real. O que é que acontece? No hospital psiquiátrico em que ele se encontrava, porque ele terminou sendo hospitalizado, existia uma enfermeira espírita
que presenciou um diálogo dele com um espírito, o espírito estranhando a atitude dele por conta de ele ter visto a ele desencarnado e ter pedido a ele que parasse de importunar uma outra pessoa. A enfermeira viu quando ele dialogou com ninguém, aspas, e percebeu de que se tratava de um problema mediúnico, obsessivo. O que é que ela fazia? Próximo ao manicômio, próximo ao hospital psiquiátrico, ficava uma casa espírita na qual ela trabalhava. Pasmem vocês, é a grande misericórdia de Deus mesmo, minha gente. Ela retirava ele tarde da noite do hospital, levava ele para o centro e lá ele fez um tratamento espiritual no qual ele se libertou dos seus obsessores e foi diagnosticado como totalmente são. Ao final do livro, a gente fica sabendo que essa pessoa se tornou um dirigente de casa espírita no Rio de Janeiro. E curou-se dessa subjugação que levou a ele à loucura, na qual ele se libertou por conta de um tratamento espiritual. Isso não é coisa rara de se ver, não. Aqui mesmo, em nossas reuniões mediúnicas, nós recebemos por vezes aqui e acolá pessoas em tratamento desobsessivo, na qual o comportamento daquele que está pedindo ajuda está totalmente modificado, trazendo muitos transtornos, não só para ele, mas para os seus familiares também. Aí, Kardec, em relação a tudo isso também, faz a seguinte questão, a seguinte pergunta, na questão 376 do Livro dos Espíritos. Por que razão a loucura leva o homem, algumas vezes, por exemplo, ao suicídio? Aí vamos refletir um pouquinho antes de dar a resposta aos benfeitores amigos espirituais. Imagina você, espírito liberto, com suas ideias, suas vontades, seus desejos, não ter a capacidade de fazer o seu corpo receber as impressões do espírito e atender a essas impressões. Imagina você, enquanto espírito liberto, com todas as suas qualidades, suas percepções, querer manifestar a sua vontade no corpo, enquanto espírito encarnado, e o seu corpo não responder a isso. Será que dá para imaginar? Meu Deus, eu preciso ir correndo até o... Uma coisa simples, eu preciso ir correndo agora até o bebedouro para tomar água. Mas eu não posso porque eu tenho um problema, um defeito na minha perna. Isso é angustiante. Isso traz problemas para o espírito. E os benfeitores responderam assim a Kardec, ó: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso, procura a morte em meio de quebrar seus grilhões. Não é fácil. Não é fácil para um espírito liberto, de repente, você ter consciência de si, consciência de suas potencialidades, de suas capacidades, e o seu corpo não atender a isso. Me veio à mente agora, não sei se por intuição, o Dr. Stephen Hawking, que era um homem extremamente inteligente, que deu uma contribuição maravilhosa para a astrofísica, para a física mundial, mas que tinha um corpo totalmente debilitado. Mas, graças a Deus, ele, mesmo tendo passado por todos os problemas, os processos dificultosos que passou, ele chegou a cometer o suicídio. E o nosso evangelho, em relação a essa história de loucura e suicídio, tem uma orientação muito relevante
dos benfeitores amigos espirituais. E está lá no nosso Evangelho, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura. E lá diz assim, literalmente, gente, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade. É o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. É certo. É certo e é muito triste. Há alguns anos atrás, por conta de vicissitudes da vida, nós tivemos um amigo muito próximo que chegou a cometer o suicídio enforcando-se, tirando de si a oportunidade de vencer essas dificuldades e tirando de si também a oportunidade de continuar dando à sua família, com filhos pequenos e uma esposa, a tranquilidade que um pai de família poderia dar, por conta das vicissitudes da vida. É a falta de fé, a falta de confiança que o Evangelho segundo o Espiritismo preconiza para nós como uma verdadeira salvaguarda daquilo que a gente precisa buscar em nós, nos fortalecer com confiança em Deus, com confiança em Jesus, de que nessa vida tudo passa. E que nós, como filhos de Deus, somos merecedores e capazes de vencermos todas as dificuldades que nós atravessamos. Se a gente parasse para pensar um pouquinho na nossa falta de fé, na nossa falta de confiança, e a gente começasse a refletir um pouquinho mais a respeito do que nós somos capazes de realizar, de produzir, se nós nos antenarmos com esses benfeitores amigos, se nós nos antenarmos com aquilo que Jesus trouxe e traz para a gente dos seus ensinamentos, nós veremos que somos criaturas, enquanto filhos de Deus, fortes, capazes inclusive de em uma oração e uma prece, receber a assistência amiga e amorosa desses incansáveis benfeitores espirituais que vão dar a nós a força, a coragem e a determinação necessária para vencermos as nossas dificuldades. É uma pena que boa parte de nós ainda não atentou para essa particularidade a respeito das questões da fé. E continua aqui o Evangelho a nos dizer: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Certo. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que elas as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o homem desesperado, noutras circunstâncias, evidente se torna que é essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos e razão aos quais, se não fora isso, o conturbariam. Então é isso. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina consoladora e esclarecedora, dá para a gente uma firmeza de propósitos, de fé e de confiança, porque a base dela tem tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Dá para a gente uma confiança, uma fé robusta em relação ao que há do porvir, a esperança da vida futura. Nos dá esperança do porvir.
para que a gente se alimente o tempo todo de esperanças, de consolações, se alimente o tempo todo de bom ânimo, de virtudes que vão engrandecer a nossa alma e nosso espírito, para que a gente possa vencer as maiores dificuldades que se nos apresentam, porque as dificuldades que se nos apresentam, como nos dizia Jesus, elas são o fardo necessário para o nosso crescimento e elas não são tão pesadas que a gente não possa suportar, não. Se o fardo chegou às tuas costas, suporta com dignidade, tem força, esperança e fé. Porque se ele chegou até você, se ele chegou até a nós, é porque Deus, nosso Pai, acredita, confia que você é capaz de suportá-los. E o suicídio corta essa aliança de nós para com Deus, nosso Pai. E nós temos que reencarnar novamente. Porque é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente nos corrija de nossas falhas, de nossos defeitos, de nossas fraquezas espirituais também. Mas Deus nunca, jamais desamparou e nem vai desamparar nenhum de seus filhos. E entregou a nós Jesus para deixar os exemplos da Boa Nova, que traz para a gente também as reflexões necessárias para o alimento espiritual que a gente precisa receber para a gente se fortalecer. O curso das coisas caminha mais ou menos nesse sentido. Tem uma definição muito interessante do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo, que ele dá uma definição bem ampliada a respeito da loucura. Isso está no livro, gente, Grilhões Partidos. É um livro excepcional, cheio de conteúdo esclarecedor para a gente a respeito de muita coisa, inclusive a respeito da loucura, viu? Olha o que ele diz lá nesse livro. A distonia esquizofrênica é dos mais complexos quadros da patologia mental, revelando-se nas quatro fases cíclicas e graves do autismo, hebefrenia, que é a loucura que é desencadeada na puberdade, normalmente, a catatonia, que é um estado de passividade, negativismo, de excitação da criatura, e da paranoia, que é um delírio sistematizado. A pessoa fica o tempo todo pensando, achando que é aquilo ali. Que os sofrimentos, as dores, ou que o problema que ela tem é uma coisa o tempo todo cíclica e repetitiva. Aí diz mais. Podemos definir a esquizofrenia. Aí ele começa a dar a gente, aqui Manuel começa a dar para a gente, uma definição clara, e ele dá essa definição em 3 ordens. A primeira, a segunda e a terceira. Ele diz assim, primeiro, a esquizofrenia como um transtorno espiritual que se manifesta no corpo físico, através de uma série de desequilíbrios, alucinações, delírios, manias, alteração da sensação, apatia, desinteresse, falta de motivação para qualquer realização, indiferença, inclusive em relação à higiene, embotamento afetivo. Todos decorrentes da necessidade de o espírito resgatar, gente, os delitos praticados em existências anteriores. Então, em primeiro lugar, o que Manuel Filomeno de Miranda diz para a gente é que a loucura também pode ser um processo no qual a gente esteja resgatando problemas do nosso passado. Diz mais Manuel. Nesse caso, podemos chamá-la de um distúrbio orgânico, já que foram impressas no aparelho fisiológico todas as necessidades para a liberação. No segundo caso, como um processo de natureza obsessiva, e aí a gente falou agora há pouco, em que o agente perturbador, hospedando-se no perispírito do seu inimigo, aquele que antes o infelicitou, atormenta-o, apresenta-se-lhe vingador, desorganizando-o interiormente,
desestabiliza as conexões neuronais, produz-lhe outras disfunções orgânicas, delírios, alucinações, e terceiro, e por último, como um processo misto, no qual o enfermo fisiológico é também vítima de cruel perseguição, tornando-se obsidiado simultaneamente. O êxito, aí vem a observação marcante de Manuel Filomeno de Miranda. O êxito no tratamento clássico ainda é inexpressível, porque a terapêutica não é conduzida às fontes geratrizes da loucura. O espírito reencarnado e os desencarnados que o martirizam, no caso das obsessões. Então, nos casos de obsessão, o tratamento desobsessivo também é consideravelmente um tratamento que pode trazer àquela criatura a sua reorganização espiritual, a sua reorganização, inclusive, material. E há alguns anos atrás, eu adentrava a essa sala e eu ouvi, isso nunca esqueci, uma orientação da minha amiga Sônia Gonçalves a uma pessoa. A pessoa indagou a Sônia se podia parar o tratamento que estava fazendo com os medicamentos, porque ela já estava se sentindo muito melhor com o tratamento desobsessivo que estava sendo realizado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. E eu vi Sônia com muita autoridade e austeridade dizer assim: não, nunca, jamais, não pare de fazer seu tratamento também psicológico, não pare de tomar os seus remédios. Porque isso é um tratamento que é feito em paralelo. Aqui a gente está tratando do seu espírito. E a medicação que o médico lhe passou está tratando do seu corpo, que talvez esteja realmente com algumas deficiências, que não é o tratamento desobsessivo, não é o espiritismo que vai contribuir. Não faça isso de jeito nenhum. Então a gente precisa tratar do corpo e do espírito. Não é porque você está numa casa espírita fazendo um tratamento desobsessivo e que você tem algum tipo de acompanhamento material, algum acompanhamento científico que você deve largar o tratamento, não. E isso, com certeza, o Jefa nunca recomenda. Mas essa lembrança que ficou marcante para mim e que me deu muita alegria, como um trabalhador da casa que busca sempre a sustentação na coerência e na lógica que a doutrina espírita nos traz, viu na dirigente da minha casa o exemplo de como se deve ser feito, o exemplo de como se deve trabalhar, para que não se perca a oportunidade da cura. Por quê? Porque o ideal, gente, e talvez a ciência hoje, principalmente aqui no Brasil, esteja caminhando para isso, é que a ciência, a psicologia, a psiquiatria comece a ser mais holística e olhar o paciente não só como uma criatura que sofre da esquizofrenia por processos fisiológicos, fisioquímicos, biológicos, sejam eles materiais. Que a ciência acorde, atente para a necessidade também de que o nosso histórico espiritual também pode e vai contribuir muito para a nossa sanidade mental. Um espírito, por exemplo, que carrega muita culpa em si, ele pode trazer complicações, perturbações espirituais de ordem que pode fazer com que o seu cérebro adoeça. Por conta do sentimento de culpa que carrega muito grande. Adoece o cérebro por conta daquela monoideia de que ele é o culpado, ele é o culpado, ele é o culpado. Aí adoece o corpo material. Adoece o cérebro. E a ciência, graças a Deus, através hoje de medicações menos agressivas,
é capaz de reequilibrar esse cérebro, sim, para trazer para a pessoa aquela sanidade que até então ela perdeu. Diz Kardec ainda sobre a loucura. Aliás, vamos para a questão logo 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Isso aqui praticamente a gente já respondeu, mas eu vou dar a resposta, por orientação inclusive da nossa casa, a resposta que os espíritos deram. Diz assim, ó, ele pode ressentir-se sim, durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação que o lançara no sono. Não é comum, né? Às vezes a gente tem um sono perturbador, aí você acorda, às vezes você fica o dia todo mal, não muito bem, por conta daquele sono perturbador que você teve, aquele sonho, aquelas experiências que você teve no mundo espiritual. Não é comum? É comum também, pelos que os benfeitores amigos espirituais estão dizendo, quando a pessoa que tem essa perturbação, a loucura instalada enquanto espírito encarnado, chegar lá no mundo espiritual se ressentindo ainda das impressões negativas que tinha antes do desencarne. Vamos para a última questão, gente? É a questão 378, a última questão que diz assim, ó. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? A gente já caminhou com essa resposta já durante essa nossa fala. Mas vamos ver o que foi que disseram os nossos amigos espirituais. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Assim, a fim de que você acorde para tudo o que aconteceu com você e você tenha algum entendimento. Mas demora um tempo. A perturbação espiritual demora mais ou menos. Por isso aqui, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que àquele o prendiam. Então, depois de algum tempo, depois de um período de perturbação que ele varia muito de pessoa a pessoa, a gente vai se desligando desses problemas que a gente tinha de ordem enquanto espírito encarnado, se apercebendo do mundo espiritual, dessa nova realidade e realmente se reorganizando espiritualmente para que fique bem, que fique melhor. Vamos fazer agora as nossas conclusões com base em duas obras. A primeira está no livro Temas da Vida e da Morte, que é Manuel Filomeno de Miranda, que diz assim, ó. Enquanto o homem não for estudado na sua realidade profunda, ser espiritual que é preexistente, ao corpo e a ele sobrevivente, muito difíceis serão os êxitos da ciência médica na área da saúde mental. Então, urgente se faz que essa ciência se torne mais holística. A gente precisa acordar, a ciência médica precisa acordar para essa necessidade de que nós somos corpo e espírito. E aí, para finalizar, a gente tem uma mensagem bacana da Revista Espírita do ano de 1862, que diz assim, sobre o espiritismo. Sobre o espiritismo como esse agente maravilhoso que nos foi oportunizado conhecer para o direcionamento da nossa existência em paz. Diz assim lá, ó, abrindo novos horizontes a todas as ciências, o espiritismo vem também elucidar a questão tão obscura das doenças mentais, ao assinalar-lhes uma causa que até hoje não havia sido levada em consideração, causa real
evidente e provada pela experiência e cuja verdade mais tarde será reconhecida. Mas como fazer que tal causa seja admitida por aqueles que estão sempre dispostos a enviar ao hospício quem quer que tenha a fraqueza de crer, que temos uma alma e que esta desempenha um papel nas funções vitais, sobrevive ao corpo e ao atenuar atenuar sobre os vivos. Graças a Deus e para o bem da humanidade, as ideias espíritas fazem mais progresso entre os médicos do que se podia esperar. E tudo faz prever que, num futuro não muito remoto, a medicina saia finalmente da rotina materialista, se Deus quiser. E ela já está saindo. O mundo já caminha aí para o mundo de regeneração. As dores da alma estão sendo cada vez mais sentidas por todos nós, mas a gente já percebe aqui e acolá diferentes segmentos, ramos da ciência, caminhando para uma medicina mais holística, na qual a gente vai ter uma compreensão principalmente material, também material, a respeito das nossas dores e padecimentos. Rogo a Deus, em nome de Jesus, que todos tenham compreendido um pouquinho a respeito dos ensinamentos que esses benfeitores trazem para nós, para que a gente possa ter, de hoje em diante, uma ótica mais apurada e mais acurada a respeito dos processos da esquizofrenia, dos processos da loucura. Paz e bem a todos.